Mas o senhor, pastor Odair, tudo bem? O senhor está me ouvindo? O senhor pastor Zé, tudo bem? Graças a Deus. Está dizendo para o povo aí que a turma, tem uma turma aí, pastor Odair, que quer mudar aqui a Bíblia, diz que isso aqui está muito, né? Diz que a Bíblia quer mudar os versículos, né? Porque não quer, quer atualizar, uns querem mudar, outros querem atualizar. Quando o senhor estava falando aí sobre a palavra, então eu abria uma referência em 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse é o caráter da Bíblia Sagrada. Ela foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Um livro que levou cerca de 1.600 anos para ser escrito, por 40 autores que, na maioria deles, sequer se conheceram, sequer foram conterrâneos ou contemporâneos. E escrever um livro como esse é como alguém disse: o homem jamais poderia escrever a Bíblia por mais que quisesse. E mesmo que quisesse, não poderia. Então, quando as pessoas falam que deva se atualizar a Bíblia, eu só deixo uma pergunta: como se atualiza aquilo que já fala do futuro? É verdade, pastor, é verdade. Se nós estudar o Apocalipse, o Novo Testamento aí, os ensinamentos, nós estamos vendo a cada surpresa que a multimídia traz, nós já sabemos pela palavra de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Como atualiza o que fala do futuro? Pastor, o senhor está com toda a liberdade já para nos trazer esse assunto, né? Que vamos continuar o assunto da sexta-feira passada, conforme Deus tocar no seu coração. Pastor, nós falamos de dois transtornos na sexta-feira passada, dois transtornos que estão assim com um índice muito alto, né, uma incidência muito alta, está aparecendo cada vez mais. Falamos, então, de algumas estatísticas, que foi o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e também o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Esses dois transtornos, eles são considerados transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que eles surgem na infância. E para hoje, eu gostaria de falar de outros transtornos que não têm essa característica. Eles não são exclusivos da infância e da adolescência, mas eles estão muito em alta. Então, são os transtornos mais comuns hoje, mas que não são do neurodesenvolvimento. Então, o que nós temos ouvido falar muito é do transtorno de depressão. Quando nós falamos que uma pessoa está com depressão, existem tipos de depressão, né? Existem algumas diferenças dependendo do sintoma, então tem alguns níveis de depressão. Mas quando se trata de transtorno, o nome é transtorno de depressão maior, e a sigla é TDM. Então nós estamos falando aí de pessoas que estão no que geralmente, usualmente se fala, né, depressão profunda. O nome é transtorno de depressão maior, é TDM. E o índice, pastor Oséias, é muito alto, né? Eu peguei as duas estatísticas, tanto da OMS, que é a Organização Mundial, quanto da Anvisa, que é a agência brasileira, né, a agência nacional, para saber como que está aí o índice, né, da questão de depressão no Brasil. Então, a OMS fala que são 4% da população brasileira. A Anvisa fala que é 5,8%. Então, há aí essa diferença de 4% a quase 6%, e talvez por conta de metodologias diferentes, né, que essas organizações podem usar. Isso é que se tem notificado também. Mas quando a gente fala, mas é só 4% da população, ou é só 5% da população, uma coisa é nós falarmos 4% da população de São Marcos, 5%
1% da população de Garibaldi. Aí é pouco. Mas quando se fala 4, 5, 6% de quase 210 milhões de pessoas, então esses 4% se torna em 8 milhões de pessoas. Esse 5,8% se torna mais de 12 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando de índice muito alto, né? E falando de transtorno, não de uma depressão sazonal, ou algum outro tipo de depressão que elas são atípicas. TDM, transtorno de depressão maior. Uma vez que nós estamos falando a respeito da igreja e as pessoas com transtorno, né? A gente precisa entender que haverá pessoas na igreja com qualquer possibilidade de transtorno. E elas já podem vir diagnosticadas. E, claro, não somos nós que diagnosticamos. E a pessoa não pode se achar que está com determinada doença. Ela tem que fazer consulta, ela tem que passar por exames para que haja um diagnóstico, para que um tratamento seja, não é, efetivo, direcionado para o problema. Ela não pode se automedicar, e se ela estiver tratando e fazendo um procedimento médico, ela não deve abandonar o tratamento. Ela tem que continuar o tratamento. Mesmo que ela vá à igreja, procure ajuda espiritual, mesmo que ela comece a sentir melhoras, mesmo que ela consiga passar um dia, por exemplo, sem o medicamento, ela faz uma experiência por conta e não toma um determinado medicamento e se sente bem, isso não quer dizer que ela foi curada, isso não quer dizer que ela pode parar o tratamento. Se Jesus curar uma pessoa, ela tem que fazer o tratamento e o médico tem que atestar a cura. Assim como diagnosticou a doença, tem que vir também o atestado de cura, porque isso glorifica a Deus. Deus cura. Então, o que a gente vê também muitas pessoas errando no procedimento de parar com medicação. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Deus, ele cura, Deus faz milagres. Nós temos testemunhos aqui em nossa igreja. Eu tenho certeza que o pastor tem aí na igreja em São Marcos. Nós tínhamos um irmão aqui que há muitos anos, pai de família, há muitos anos tratando de depressão, tomando remédios noturnos e matutinos, e num culto tinha um pregador, e Deus usou esse pregador para falar com esse irmão. O pregador orou por ele, esse irmão, ele caiu no chão, Deus fez um trabalho na vida desse irmão. A partir daquele dia, ele nunca mais sentiu, ele teve necessidade do medicamento. Porém, eu aconselhei, então o senhor vai no médico, conta para o médico o que está acontecendo, pede para ele mudar a medicação ou diminuir, né, a dosagem para o irmão ir testando. Ele fez isso, o médico foi trabalhando com ele, de fato, ele não precisava mais. Então, é assim que deve ser um procedimento. Nós não podemos, como líderes, como pastores, ser levianos e falar para uma pessoa parar um tratamento no meio de um procedimento. Isso é muito perigoso. Se Deus curar, vai vir o atestado médico, a pessoa está curada. Se há uma cura, é só ir no médico fazer um exame e não vai aparecer a doença. Constata-se, né, o milagre. Nós cremos piamente em milagre. Então, esse é o transtorno, pastor, de depressão profunda. Ela é muito sério, é o tipo mais grave de depressão e também é a causa de muitos prejuízos na vida de uma pessoa, tanto que a Anvisa aponta que a depressão é a terceira maior causa de afastamento do trabalho do país. Terceira maior causa de afastamento do trabalho no país. Então, por isso que se chama transtorno, né? Uma doença só é caracterizada transtorno quando começa a surgir prejuízos significativos na vida da pessoa. Se é esporádico, né? Se é sazonal, então a pessoa consegue retomar a sua vida, a normalidade da sua vida. Mas quando não, quando ela tem os mesmos sentimentos em casa, no trabalho, na escola,
na faculdade, ou em qualquer lugar que ela tem os mesmos sentimentos e ela não consegue conviver com isso, começa então a surgir um transtorno para ela. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem, pastor, uma depressão quando está no trabalho. Ela está tão estressada lá com os colegas, está tão estressada com o chefe, tão estressada com o salário, e ela não consegue mais. Então, lá no trabalho, ela tem sintomas de depressão, mas quando ela vem para casa, ela fica bem. Ou adolescentes que vão para o colégio e lá ficam deprimidos e não conseguem estudar, não conseguem ter atenção, quando está em casa, está bem. Ou vice-versa. Em casa não está bem e precisa sair de casa para ficar bem. Então, isso não é um transtorno de depressão maior, né? É quando o transtorno de depressão maior, o TDM, é quando a pessoa tem as mesmas coisas em qualquer lugar com qualquer pessoa, inclusive na igreja. Ela vai precisar de muita assistência, de muita ajuda, né, para poder superar e vencer. Então, a depressão é um transtorno que afeta, é um transtorno mental, que afeta o humor, o comportamento e o pensamento da pessoa. E ela pode ter causa biológica, psicológica e social. Por isso, precisa ser analisada e tratada da melhor forma. E a melhor coisa para o deprimido é superar o desejo de isolamento. Que a pessoa em depressão não quer conviver, a pessoa em depressão não quer conversar, a pessoa em depressão ela não quer se relacionar, se socializar. Então, nesse sentido, pastor Oséias, a igreja entra e tem um papel preponderante, porque em nenhum lugar é mais fácil de se socializar do que a igreja. Não há nenhum lugar, não há nenhuma outra entidade e nenhum outro ambiente que se une tantas famílias ao mesmo tempo, que conseguem conviver no mesmo nível. Então, isso ajuda, é saudável para a pessoa em depressão. Ela consegue superar algumas coisas, porque ela vai ser tratada como igual, nem como vítima, nem como coitada, nem como um problema, nem como um peso, né? Ela vai ser tratada como igual e vai ser ajudada, ela vai ser amparada na igreja. Por isso é muito importante as pessoas que sofrem de depressão ir ao culto, frequentar a igreja, pedir ajuda do pastor, conversar, abrir o coração para o pastor, porque se o problema, por exemplo, é psicológico, né, como é uma das possibilidades psicológicas, então a parte espiritual, essa parte psicossomática, essa parte social, ela vai encontrar um amparo na igreja. Biológica, não. Biológica vai precisar de tratamento. Pode ter uma disfunção hormonal aí, pode ser alguma coisa que o médico vai descobrir. Mas que Deus também pode curar. Uma oração, a Bíblia diz que a oração da fé cura o doente. A Bíblia diz que é para ungir os enfermos para que eles sejam curados. Nós acreditamos nisso, né? Mas é um processo, né, pastor, que as pessoas têm que buscar ajuda e saber que na igreja elas vão ter amparo. E se ela diz, eu estou fraca, eu não tenho fé, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não é pela nossa força e não é pela fé simplesmente da pessoa. Nesse caso, a gente une a nossa fé. Nesse caso, a gente usa a nossa fé pela pessoa, né? Então, ela tem que buscar essa ajuda. Então, esse é o primeiro transtorno. O pastor quer comentar alguma coisa e depois eu falo do próximo. Eu estava escutando, já aprendi várias coisas aí nesses poucos minutos que o senhor falou, mas é realidade, né? Em todos os lugares que a gente passou, a gente percebe que às vezes tem pessoas que tá esperando a cura, esperando uma cura, e às vezes larga do remédio, né? Então, tudo tem que ser feito com muito equilíbrio, né? Avaliar todos esses questionamentos aí, e o médico é o que dá a avaliação e o remédio. Realmente, pastor, eu me lembro de uma vez um senhor que parou de tomar, ele sofria aquele problema de convulsão e também dava aquele problema aquele que de vez em quando dá umas espumas assim na boca, como é que é o nome? Epilepsia.
epilepsia. Isso, né? E nós que somos obreiros, pastores, temos que ter muito discernimento de Deus. E esse discernimento de Deus vem através da oração e da palavra de Deus. Eu só vou mencionar alguns tipos de depressão, pastor, tá? Existe uma que é chamada de depressão persistente. Ela é menos grave, mas ela dura mais. Os sintomas são menos intensos. Ela é chamada também de distimia, né? Mas ela dura um período um pouco maior de tempo, no mínimo 2 anos. Existe o transtorno afetivo bipolar, a sigla é TAB, transtorno afetivo bipolar. Então, essa pessoa ela tem oscilações entre os episódios depressivos e os episódios de euforia, né? Uma vez está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Existe também, pastor, uma muito séria, um tipo de depressão muito sério que se pouco é falado também, que é a depressão pós-parto. Depressão pós-parto, né? Então, as mulheres sofrem de depressão pós-parto e muitas vezes não entendem que estão com uma depressão, né? Então, também precisa se sentir tristeza, ansiedade, irritabilidade, se chora com facilidade, se perde o apetite, se tem dificuldade para dormir, se está fadigada. Isso a partir da 3ª semana, após o parto. 3ª semana, 2 meses pós-parto, se ela tem esses sintomas, né? Sentimentos de incapacidade, né? A preocupação que a mulher tem, principalmente quando é o primeiro filho, de inadequação como mãe, né? Que as mulheres esquecem que ela não sabe ser mãe porque ela não tinha filho, mas o filho também não sabe ser filho porque não tinha mãe. Então, os dois vão aprender juntos. É tudo uma novidade para todo mundo. Mas ela se sente incapaz, inadequada, ela acha que ela não vai conseguir superar. E atinge muitas mulheres. E o índice é maior nas mulheres que têm um parto cesariana do que a mulher que tem um parto normal. O índice também em parto normal é alto, mas ainda é maior nas mulheres que têm o parto cesariano. Então, precisa cuidar, né? Se a mulher vê que ela está encaminhando para esses sintomas, já busca ajuda na igreja. Já vai pela fé, que quem sabe ela já supera, ela já volta a estar alegre e nem precise ir, né, passar por um médico. De repente, se supera já no início. Tem um transtorno depressivo recorrente. Ele tem esse nome porque ele vai acontecendo assim, múltiplos episódios dessa depressão ao longo da vida, né? Então ele é recorrente, ele vai, some, mas ele vai voltar novamente. Mas sempre vai assim, tendo um período entre esses episódios. Tem a depressão atípica, que é um tipo de depressão que se caracteriza por sintomas de aumento de apetite, de sono, fadiga, peso nas pernas. Vejam que são sintomas. Essas depressões não são as consideradas TDM, né, depressão de transtorno de depressão maior. São depressões que acontecem em determinados momentos da vida, como a depressão sazonal. E essa depressão sazonal é interessante. Está chegando o inverno. Essa depressão atinge pessoas principalmente no inverno. Por isso ela é chamada de sazonal. Pastora, daí, pode explicar para nós o significado, né, dessa palavra sazonal? Que daí, às vezes, a gente não está lembrado dessa palavra, né? Significa, vamos dizer assim, a pessoa que tem muita instabilidade emocional, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra. O senhor explica um pouquinho mais. Tá. A depressão sazonal, essa palavra sazonal, ela significa que ela é sempre num mesmo período. Ela tem um período específico. Ela é num período específico. Por exemplo, e essa, no caso... Sempre no inverno. Outono e inverno. Tem pessoas que não, às vezes, nem percebem e nunca perceberam isso, que sentem a depressão, mas não entendem.
porque isso aí, na verdade, as pessoas que têm essa depressão sazonal é porque elas vão ter falta, naturalmente, da luz solar. A falta da luz solar em algumas pessoas vai causar nela essa depressão sazonal. Aí ela vai ficar fadigada no inverno, ela vai ganhar peso, ela vai reter líquido, ela vai ter maior... vai aumentar o sono dela, a incidência de sono vai ser maior, ela vai se sentir desanimada, outono, inverno, então ela fica nesse estado, ela não entende, porque depois que passa, ela melhora. E aí ela diz assim, eu prefiro o calor, eu prefiro o verão para mim é melhor, mas ela não entende que é uma depressão sazonal que acontece na vida dela. Então, pastor, são alguns tipos de depressão, alguns, existem alguns outros, mas para passar esse assunto, não sei se a gente vai conseguir falar de algum outro tipo, eu vou citar apenas 2 versículos para a gente inserir essas depressões, independente de qual seja, até da mais severa, que é a TDM, transtorno de depressão maior. Vamos ver, eu separei aqui, então, 2 textos, Salmo 42:5 diz assim, olha a oração do salmista. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Para o salmista, pastor, para o salmista estar fazendo esta oração, e ele repetiu essas expressões em alguns outros textos de alguns outros salmos, para ele fazer esta oração tão específica de ele mesmo estar dialogando com a sua própria alma, ou seja, ele está falando com ele está entendendo que lá dentro dele, lá na alma dele, que talvez ele nem soubesse o que era isso, ou onde a alma dele estava, mas ele entendia que a alma dele estava angustiada. E é geralmente a característica primordial, primária de um deprimido. Ele diz, eu estou angustiado, eu tenho uma tristeza profunda dentro de mim. Eu sinto uma tristeza profunda dentro de mim. A angústia, pastor, ela é um aperto. Ela causa o aperto. A angústia é um sentimento que ela reflete no corpo físico como um aperto no peito muito forte. E a pessoa, quando ela está muito angustiada, ela chega a pensar que vai ter um infarto. De tanto aperto no peito. Isso é angústia na alma. E era o que o salmista estava experimentando. Nós não temos a capacidade de diagnosticar a situação do salmista e de nenhum outro, nós não somos médicos. Mas pela expressão que ele usa, não é de se duvidar que ele estava tendo aqui algum tipo de depressão. E quando ele estava tendo esse tipo de depressão, por que eu separei esse versículo? Para que as pessoas que quando estiver tendo esse sentimento, essa angústia, não é uma angústia esporádica. Quando começar a sentir uma angústia, um aperto no peito, uma tristeza profunda, num dia, no dia seguinte, no dia posterior, uma semana, isso não passa. Tem que começar a se preocupar. Mas quando ele sentiu isso na alma dele, o que ele fez? Ele mesmo fez nascer a lembrança da esperança da fidelidade de Deus. Ele falou com a alma dele. Ele disse, põe a tua esperança em Deus. Ele estava falando com ele mesmo, porque o deprimido ele começa a perder a fé. O deprimido ele começa a perder a esperança. Porque às vezes a pessoa está na igreja, ela serve a Jesus, ela tem anos de fé, tem anos de uma vida com Deus, participou, se é irmã, né, participou de círculo de oração, muitas vezes se é irmão, é obreiro, pregava a palavra, e quando entra numa depressão, ele até pode acometer o suicídio. Porque o deprimido, ele vai gradativamente perdendo a fé, ele vai perdendo a esperança, ele vai perdendo a batalha. Então é importante que a pessoa, quando ela começar a sentir isso, ela comece a reagir, ela não se entregue.
Foi o que o salmista fez. Ele diz, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, a pessoa que está passando por alguma depressão, independente do tipo de que ela seja, ela tem que orar, ela tem que falar, ela precisa dizer em oração que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus vai mudar. Ela tem que falar, ela precisa expressar. O deprimido tem que entender isso, ele tem que falar, ele tem que declarar, porque isso vai fazendo a mente trabalhar. Isso vai novamente fazendo o cérebro oxigenar. E ele vai mudando os pensamentos. Aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos melancólicos, aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos de morte vão sendo substituídos por sentimento de fé, de esperança. Ele vai trazendo à memória as outras vitórias que Deus já deu, outras ocasiões que Deus livrou, outros livramentos que Deus deu. Ele vai lembrando de testemunhos de pessoas, por isso tem que falar. Não pode se entregar. E o segundo texto é no Salmo 40, versículo 1 ao 3. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pôs um cântico novo na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitas vezes a gente aplica esse texto à vida do homem que estava no pecado, que estava no lamaçal de pecado, que estava num tremedal de lama da perdição, e através da obra de Jesus Cristo, Deus o tirou, né, desse poço de perdição e colocou ele num lugar seguro, que é o Evangelho. A aplicação é possível, sem problema nenhum. Existe sim essa aplicação, só que essa não era uma realidade no tempo do salmista. Quando o salmista falou isso, ele estava numa situação muito terrível que ele não conseguia sair. Era um atoleiro de lama. E uma pessoa, quando ela cai num atoleiro de lama, ela não sai. Precisa de uma ajuda externa. Uma pessoa no atoleiro de lama, quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. Ela precisa de que alguém a resgate. É uma ilustração perfeita para quem está deprimido. A pessoa não consegue sair. Ela precisa de uma ajuda externa. Ela precisa de que alguém a ampare. Então é importante o deprimido se permitir ajudar. É importante a pessoa deprimida se permitir ser ajudada. Ouvir os conselhos do pastor, ouvir os conselhos dos irmãos que forem visitar e orar, ouvir os conselhos das irmãs e se esforçar a atender esses conselhos. Porque Deus vai fazer exatamente isso, vai tirar essa pessoa desse atoleiro de lama, vai tirar ele deste lugar que ele não consegue sair através de pessoas. O pastor usou a expressão muito coerente no início. Deus usa pessoas para salvar pessoas. E a igreja está aqui para isso. Nós, os líderes, os pregadores do evangelho, os obreiros da casa do Senhor, as irmãs obreiras da casa do Senhor estão aqui para isso, para ajudar as pessoas, em nome de Jesus. Porque assim, pastor, muita gente, às vezes, não expressa para ninguém, né? Guarda para si próprio, às vezes traumas, né? Às vezes, ter passado algum problema para alguém e alguém não saber lidar, né? Tem assuntos, não é, que a gente tem que procurar uma pessoa certa para conversar, né? Então, a gente não abre a nossa vida para qualquer pessoa. Então, é um assunto, né, muito difícil de se tratar. Mas, graças a Deus, a palavra do Senhor nos dá graça para isso, né? Não, pastor, está correto, pastor. Eu também estava aqui pensando, o pastor disse que tem muitas pessoas que estão sofrendo e não querem procurar tratamento. A gente precisa entender, pastor José, as pessoas têm que colocar algo na cabeça, que o cérebro é tão órgão do corpo como é o estômago. O cérebro é tão órgão do corpo como é o coração. Então, se está havendo um problema psicológico, seja de ordem biológica, neurológica, a pessoa às vezes está com problemas. Muitas depressões, pastor, são disfunções hormonais, que a reposição
hormonal que o médico vai receitar vai resolver o problema. Então, tratar o cérebro como órgão também é legítimo, tão legítimo quando a pessoa sentir uma dor, uma queimação no estômago, vai tratar de uma úlcera nervosa, vai tratar sentindo dor na lateral e vai tratar a gordura no fígado. Se ela tem uma pedra no rim, ela vai fazer um tratamento. O cérebro também precisa de tratamento médico, muitas vezes, de ajuda. Não tem problema nenhum quanto a isso. Isso não é falta de fé. A pessoa não vai ser considerada. As pessoas têm, né? Ah, eu não tô louco. Eu não tô louco, não tô maluco para ir no psiquiatra. Não é essa a questão. Tem que ir porque o cérebro é um órgão do corpo como qualquer outro. Se a pessoa está ruim dos olhos, o que ela vai fazer? Ela vai procurar saúde, ela vai procurar cura, correção, né? Então, as pessoas têm que entender isso, para que não venha aí se tornar tarde demais, né? Muitas vezes, a reversão desse problema. Pastor, antes de orar, eu queria pedir 3 minutos, porque eu só vou deixar uma informação sobre um segundo transtorno que é muito falado, mas não como transtorno. Ansiedade. Ansiedade. É normal a gente sentir ansiedade, né? Ansiedade é a preocupação com o futuro, certo? A gente fica ansioso pelo amanhã. A gente nunca fica ansioso pelo que passou. A gente fica ansioso por aquilo que vai chegar e por aquilo que a gente ainda não viu, por algo que está por vir. E por que eu quero falar sobre ele, pastor? Porque assim como eu disse, que a depressão maior, transtornos de depressão maior, TDM, tem um índice altíssimo, como a OMS falou e a Anvisa. Um fala 8 milhões, outro fala 12, a gente pega uma média 10 milhões de pessoas, por exemplo. Então, a ansiedade está quase lá. O índice é 3,6% da população, isto é, 7,5 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. São pessoas ansiosas. São pessoas com já está diagnosticada, a ansiedade já é um transtorno. Então, ela é assim em qualquer lugar, né? Como eu disse, assim como é a depressão, às vezes a pessoa tem ansiedade na escola, a pessoa só tem ansiedade na presença de alguém, às vezes a pessoa só tem ansiedade no trabalho, tá em outro lugar está bem, então não é transtorno. Esse transtorno, chamado de TAG, é transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. E é mais comum em mulheres do que homens. Então, por isso é importante as pessoas também estarem atentas a isso. Então, eu deixo 2 versículos também para a questão da ansiedade. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, pastor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E o que vai acontecer? Se a pessoa pegar a inquietude dela, se a pessoa pegar a ansiedade dela, porque a palavra inquieto aqui, no original se traduz por ansiosos. É a mesma palavra. Não é? Paulo estava aqui. Paulo, quando falou essa palavra, ele falou ansioso. Foi traduzido para nós por inquietude. Não estejais inquietos por coisa alguma. É para pegar essa inquietude e é para orar sobre ela. É para falar com Deus sobre essa ansiedade. E o que vai acontecer? Diz o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só. O segundo texto, 1 Pedro 4, 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, 2 coisas importantíssimas aqui. A ansiedade não é para ficar perto de nós. Quando nós estamos ansiosos, parece que Deus está longe. Mas sabe que lendo esse texto eu posso até crer que ele está um pouco longe de nós? Sabe por quê? Porque ele não quer que a ansiedade fique perto de nós. Aí ele se afasta e diz, lança para mim. A palavra aqui é lançar. Lançar não é entregar.
não é colocar na mão de Deus. Lançar é jogar longe, é atirar para longe. Se despoja disso, lança, joga lá para Deus. Por quê? Porque ele vai cuidar de vós? Não. Deus ele faz o ansioso lembrar, porque ele tem cuidar de vós, é presente. O cuidado de Deus já é uma realidade. A ansiedade é uma preocupação com amanhã. O cuidado de Deus já é hoje. E o ansioso esquece disso. Então, é para lançar, joga para longe de você a sua ansiedade, porque olha para a sua realidade atual. Deus tem cuidado de você. Então, basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus.